Teacher Carol e nesse vídeo escolhi falar com vocês sobre como se pergunta a idade de uma pessoa. Ah, mas isso é fácil. Ok, pode ser fácil para alguns, mas tenho certeza que muitos que estão aí do outro lado podem já ter ouvido falar, mas sabe quando a gente não aceita, não entra na cabeça? Porque a tradução não bate. Hoje, então, nós vamos aprender a internalizar de vez essa question. Vamos lá? Quando estamos aprendendo inglês, é comum tentar traduzir tudo ao pé da letra, mas eu sei que todos já estão cansados de ouvir falar. Não traduza tudo, não jogue no Google, Google não é confiável. Porém, eu tô para te contar que a ajuda do Google é excelente. Só que ele não entende, talvez, o contexto que você está usando, tal palavra, tal frase, porque tudo isso vai variar no inglês. Quando for, então, buscar a tradução de algo, tente colocar uma frase completa ou mostrar o sentido no qual você quer usar aquilo. Pode ter certeza que vai ser bem mais certeiro. Hoje, então, vamos falar sobre a idade. Muitos pensam que pode ser What years you have? Ou How many years do you have? Mas o que a gente tem que entender em primeiro lugar é que em inglês eles não perguntam quantos anos você tem, e sim quão velho você está. O sentido bate, mas a tradução ao pé da letra fica totalmente diferente. Porque se eu falar how many, estou falando de quantidade. Se eu falar what, não é quantidade, e sim qual ou o que. A pergunta correta sobre a idade é How old are you? Repeat, How old are you? Em inglês, para perguntar a idade de alguém, não usamos a quantidade de anos, e sim queremos saber quão velho a pessoa está. Acho que pensando assim, vamos entender e aceitar melhor a tão famosa frase How old are you? A tradução em geral de how é como, ou nesse caso, quão. Old pode se traduzir como idade, velho. Outro ponto que é importante eu comentar com vocês e que eu adoro falar é que a idade não é algo concreto, existente, que a gente pega ou tem. Exemplo, eu tenho um celular, um caderno, um óculos. A idade é algo abstrato que a gente só fala, então é algo existente na nossa mente. Ano passado você estava em uma, esse ano em outra e ano que vem estará em outra diferente também. Por isso, pensando assim, o sentido de How old are you vai bater bem melhor para nós falantes nativos da língua portuguesa. Uma outra coisa que muitos se confundem é na hora de responder a essa pergunta. Muitos falam, por exemplo, I have 15 years. Mas vocês que agora aprenderam que a idade nós não temos, nós não pegamos porque não é algo concreto, por isso falar com o verbo have, que significa ter, já sabemos então que não está correto. No inglês, muitas vezes, o que tem na pergunta você vai usar na resposta. Pensando assim, muita coisa vai ser mais clara para você daqui para frente. Então, para responder a pergunta How old are you? Como você acha que tem que ser? Pensando no que eu já traduzi para vocês, are you no final da pergunta significa você está. Então, how old are you? Quão velho você está? Eu tenho que responder então, eu estou tantos anos velho. Então, vamos construir a frase juntos. Eu estou, a idade de vocês, anos velho. No meu caso, eu estou 25 anos velha. O que não é uma mentira, pois são 25 anos que se passaram, então eu estou 25 anos velha. Pense um pouquinho aí e vamos construir juntos a nossa frase em inglês. I am 25 years old. Mas Carol, eu posso falar só years? Aí já é um outro detalhe. Eu posso falar até o número, no caso 25, 25. Mas parar no years eu não posso. Ou eu falo só até o número, ou eu falo years old. Porque se eu falo só até years, dá a impressão que são anos em geral,
anos de alguma coisa que aconteceu e tal, e não da idade. Acho que assim abre um pouco mais a mente de vocês sobre isso. Coloque aqui nos comentários como ficou a sua frase e não esqueça de curtir o vídeo.